Então, ó, termo geral de uma sequência. O que significa termo geral de uma sequência? É como produzir uma lógica que funcione para qualquer termo da minha sequência. Vai funcionar para usar sempre. Eu não preciso fazer. Você viu que agora, no anterior, eu não fiz um por um? Eu fiz um por um até chegar lá nos 40? Dessa forma que eu vou ensinar para vocês, eu não preciso fazer um por um. Eu consigo chegar no 40 sem fazer um por um. Tá? Então vamos lá pensar nessa situação. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que identificar, ó, que a gente tem a sequência aqui, a mesma sequência que a gente viu anteriormente. Sequência dos números pares. 2, 4, 6, 8 e 10. Uma sequência finita, porque ela tem começo e fim, ela começa no 2 e acaba no 10, tá? Quando eu coloco esse meu A1, significa que é o meu primeiro termo, ou primeiro elemento. Quem é o meu primeiro elemento que aparece? É o número 2. Depois, quando eu coloco esse A2, significa que é o segundo elemento. Quem é o meu segundo elemento? O número 4. Por isso está aqui o número 4. Meu terceiro elemento, meu A3, chama o terceiro elemento, ou terceiro termo. Quem é? É o número 6. Olha lá. A3 igual a 6. Meu quarto elemento, meu A4, é esse quarto termo, ou quarto elemento. Número 8. Ó. A4 é igual a 8. E meu quinto termo e último termo dessa minha sequência é meu A5. Meu A5. Quando eu falo último termo, também posso falar enésimo termo, tá? Que é o valor de 10. Então, a gente tem posição, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. E temos valores que isso tem. 2, 4, 6, 8 e 10. Ficou claro o que eu quis dizer com isso? Que tem valor de posição, tem qual a posição ele pertence e qual o valor que ele é. Ficou claro para vocês? Então, continuando. Então, para essa sequência, eu tenho uma lei de formação. Então, uma lei de formação. Ou seja, quando eu resolvo isso daqui, eu vou chegar nessa minha sequência. Quando eu resolvo essa lei de formação aqui, a gente vai aprender a fazer isso. Quando a gente resolve, esse daqui, ó, AN, significa o enésimo termo ou qualquer termo da minha sequência. Qualquer termo da minha sequência que eu queira descobrir, é só eu fazer essa conta aqui. Quando eu faço essa conta, eu tenho esses termos da minha sequência. Então, é isso que a gente vai ter que começar a utilizar para fazer sequência. Esses termos aqui, tá? Então, esses são os termos que a gente vai utilizar. Então, mostrei. Aqui a minha sequência tem valor de posição, qual a posição, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição, e os valores que ela representa. E a gente vai formar uma lei de formação para utilizar essa lei de formação, tá? Aqui é uma sequência da mesma forma. Da mesma forma que aqui eu tenho 3 bolinhas, 2 embaixo e uma em cima. Para o próximo, eu percebo que eu aumentei uma, ó. Olha lá, aumentei uma, era 2 na linha de baixo, ficou 3. Aumentei uma. E o restante, ó, subiu para cima. Tá vendo? Não era 3, não continuou 3? Aqui é a mesma coisa, ó. Tinha 3, foi para 4. E olha aqui. Não era 9 bolinhas? As 9 bolinhas estão aqui em cima, ó. Aqui, ó. Aqui tinha 4. Aqui aumentei para 5. E aqui tinha quantas bolinhas? Se eu contar aqui, quantas bolinhas tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, a mesma quantidade de bolinhas tem aqui em cima. Então, isso é uma sequência, ok? Que eu estou aumentando. Eu estou aumentando e é uma sequência por desenho. Então, pelo desenho, eu consigo descobrir os meus próximos termos. Para descobrir o próximo termo, voltando, para descobrir o próximo termo, eu precisaria aumentar uma bolinha aqui e somar a quantidade que tem aqui. Então, ó, o que acontece aqui? Quantas bolinhas eu tenho nesse daqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 bolinhas. Eu tenho 15 bolinhas. Eu vou ter que somar os 6. E aí eu acho o próximo termo. Tá? Continuando. Agora a gente vai observar. Eu esqueci de fazer o que eu queria fazer, né? Mas vamos lá. Já está tudo aparecendo na tela, mas não era assim que era aparecer. Vocês não conhecem, né? Observe a sequência. 3, 5, 7, 8. Desculpa, 3, 5, 7, 9 e 11. Escreva o termo geral dessa sequência, tá? Então, para me escrever o termo geral dessa sequência, o que vai acontecer? Eu preciso descobrir uma conta, ou seja, uma lei de formação que funciona para isso, tá? E aí você vai ter que testar. Para ser uma lei de formação, tem alguns itens necessários. O que é necessário? Esse AN e esse N. Essa é a única coisa importante. Essa é a única coisa importante que eu preciso, tá? Eu preciso ter um AN e eu preciso ter um N. Tudo bem? São duas coisas importantes que eu preciso. E aí o que acontece? Eu tenho que achar alguma conta que eu faça com N que vai dar esses valores. Eu posso somar, eu posso subtrair, eu posso multiplicar, eu posso dividir, posso fazer qualquer conta. Qualquer conta que eu fizer vai ter que dar sempre a mesma resposta, tá? Então, o que acontece? Olha aqui o que eu fiz. Esse N vai ser sempre a minha posição, ó. Posição. Que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. São as minhas posições, tá? Esse N é posicional. Eu tenho esse meu termo geral e esse meu N é posicional. Como que eu descobri esse N? Eu tinha que descobrir uma conta que eu fizesse e desse essa minha sequência. Olha aqui como eu fiz a conta. Quando eu coloco 1 aqui, esse A1 significa que seria o meu primeiro aqui. Teria que dar essa resposta aqui. O que acontece? Se aqui esse N vale 1, logo este outro N também vale 1. Então, os dois N têm o mesmo valor. Esse 2 estava junto com ele. Não aparece nada, mas quando não aparece nada é uma multiplicação. Então, eu faço 2 vezes 1, mais 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Mais 1 vai dar 3. Deu a mesma resposta que está lá em cima? Deu. Então, para essa serviu. Essa primeira vocês entenderam? Sim, professor. Sim? Sim. Só que não adianta funcionar só para uma, tem que funcionar para todas. Mas eu não vou fazer em todas. Vou fazer agora aqui as 5 que eu coloquei. Mas vocês afirmarem 2 ou 3, já consegue definir que está certo. Só não pode fazer só em uma, porque pode mudar na próxima. Agora, tá vendo aqui, ó? Eu quero descobrir esses 5. Olha lá. O 5 não está na posição 2? Ó, eu coloquei o N igual a 2. Se esse N é 2, logo aqui esse outro N também será 2. 2 vezes 2, 4. Aí mais 1, 5. Tudo bem? 5 deu o mesmo valor que aqui, ó. Vamos lá, então tá certo. Aqui. Eu coloquei, para esse meu N, eu coloquei 3. Aqui também esse N será 3. Então, eu faço 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Olha lá, esse 7 não é igual a esse daqui? Aqui. A4, ou seja, posição número 4. Tem que dar 9. Mais esse N vai ser o 4 também, ó. Onde tinha N, eu coloco o mesmo valor. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Olha, 9 igual a 9. E o último termo aqui, ó, é o A5.
Então, o meu último termo. Obrigado, professor. O meu último termo aqui é o 5. Meu A5 é 2. Ó, A5. Se aqui o N é 5, logo esse N é 5. 2 vezes 5 vai dar 10. 10 mais 1, 11. Esse 11, que é o quinto, está igual. Olha lá. Então, essa minha lei de formação, esse meu termo, esse meu termo aqui, serve para me chegar em qualquer um dessa minha sequência. Você viu que toda vez que eu fiz a conta, não deu termos dessa minha sequência? Vocês perceberam isso? Que eu peguei, substituí os valores por 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, eu segui a ordem. Substituí por 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu achei os meus valores. Tá? Então ficou, até esse ponto ficou claro. Tá? Que eu vou fazer a substituição e vou chegar nos valores, tá? Agora, se eu tivesse uma pergunta assim, qual seria o valor do... Desculpa, qual seria o valor da 22ª... Tá bem. Qual seria o valor do 22º termo da sequência? Então, eu tenho uma sequência e eu quero saber o meu 22º termo. Tá? Aí, o que eu vou colocar? Olha lá. Primeira posição é a 1. Segunda posição é a 2. Terceira posição é a 3. Quarta posição é a 4. E quinta posição é a 5. Então, logo, o meu 22º termo, ou 22º elemento, é o A22. Todo mundo concorda com isso? Que é o A22? O meu 22º termo não é o A22? Sim. Sim, sim, sim. Ô, professor, você tá me escutando? Ô, Matheus, você tá me escutando? Eu tô. Beleza. Hoje, professor, bugou? Ih, travou. Travou, né? Espera aí, daqui a uns 10 minutos ele já volta já. Rapidão. Cu de rã. Meu Deus. Tava comendo. Fome. Percebe, né? Tá bom. Tá fazendo as atividades, ô, Matheus? É normal, é normal. Vai, Renato. Beleza? A Rani não tá participando, não? A Rani? Ixi, ela tá bugada lá. Eu não. Oi, gente. Oi, João Felipe. Oi, como vocês estão aí? Toda vez que chego em casa, a criança na minha cama
Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Vai, canta. Eu não. Deixa eu ver outra. Qual o nome daquela outra lá? Ai, esqueci. Peraí, deixa eu lembrar. Eu não sei. Peraí, deixa eu lembrar. Ninguém sai daí. O professor entrou já. Ele voltou. Sai daí. Quê? Eita! Pensei que você voltou. Será que ele Você bugou, morreu? professor? Você Tá bugou? mutado, tá mutado, tá mutado. Tá gravando! Nossa! Gente, Você tá mutado. tá gravando até Se agora. ferrou, Aline. Professor, tá mutado. Apareceu um menino bem na minha frente. Gente. Eu tô olhando a cabeça. Você... Oxi, apareceu de novo. Professor, cadê o professor, gente? Tá gravando? Estamos aqui sozinhos. Ele tá aí, ele tá aí. Ele tá mutado, ele tá mutado. Que é isso? Fala isso não. Ele tá o quê? Que isso o quê? Ele tá o Ai, quê? meu Deus, ele tá mutado. Mutaram ele. O que mutou? Tá gravando. Tá desligado. Meu Deus, e agora? Ele resolve. Ele resolve isso mesmo. Tá uma bagunça essa sala. Eu vou comer mais, tá aí. Gente, voltei. Voltou. Aleluia. O Matheus já ia comer já de novo. Não acabou, não. Falei, Aline, que o meu ia cair antes do... Ia cair? Se eu não cair, o meu caiu, né, Aline? Tô arrumando aqui. Já começo de novo. Tá? Uhum. Não apresentei ainda. Já estão vendo a apresentação? Sim. Tá, então eu vou começar. Espera aí. Vamos descer a conversa. Então vamos lá. A gente parou aqui. Eu perguntei para vocês assim: é mais fácil fazer direto o 22º termo ou ficar calculando um por um? Como assim? Olha aqui, eu fiz assim. Eu peguei o 22º termo, coloquei aqui, resolvi a conta e cheguei no número 45, tá? Eu posso fazer desse jeito. Ou eu posso continuar aqui, ó. A6, A7, A8, A9, continuando a conta até chegar lá embaixo. Ou, qual é o mais fácil? Continuar a conta aqui, fazendo A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, ou fazer direto o 22º? Fazer direto? Fazer direto. É mais fácil fazer direto. Então, se é mais fácil fazer o direto, mas eu preciso ter esse termo geral, tá? Então, a gente precisa aprender a olhar a sequência e conseguir descobrir qual é o termo geral dessa minha sequência, tá? Então, eu descobri que esse termo geral atende a essa minha sequência. Aí, quando eu tenho um termo geral, eu consigo descobrir qual que é o valor dessa minha sequência. Se eu pedisse lá, eu quero o 100º termo, eu vou conseguir colocar, porque é só colocar A igual a 101 e consigo chegar no valor final. A gente aprende esse termo geral para facilitar a nossa vida. Por quê? Porque a gente consegue fazer esses cálculos para chegar em um termo muito longe, que a gente ia demorar muito tempo fazendo um por um. Se a gente também fizer somando, por exemplo, os números pares, se a gente ficar somando 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, Vai demorar. vai demorar também. Então, o que acontece? A gente tem essa facilidade. Essa é a minha facilidade. Por isso que eu preciso aprender a usar esse termo geral. Tanto aprender a utilizar, quanto aprender a descobrir quando ele vai sair dessa minha sequência. Daqui, eu consigo formar isso. E disso daqui, que é o meu termo geral, eu consigo resolver coisas desse tipo.
Se eu tivesse outra pergunta, que seria assim, o valor 201 pertence a essa sequência? Se pertencer, qual é a posição? Então, eu posso ter perguntas desse estilo aqui para vocês. Então, eu quero saber, aqui, eu sei que eu tenho os valores 3, 5, 7, 9 e 11. E eu quero saber se esse 201 também está aqui. Se eu continuasse essa minha sequência que é infinita, eu queria saber se o número 201 estaria aqui. Se ele estaria dentro dessa minha sequência ou se ele não faria parte dessa minha sequência. Como que eu faço para descobrir isso? Olha lá. Pego de novo esse termo aqui, geral. Olha lá, coloquei esse termo geral aqui. Coloquei esse termo geral aqui. E o que eu vou fazer? Esse AN, eu já falei para vocês que é o último termo. Ou o enésimo termo. São dois nomes para isso. Quem eu quero que seja esse último? O 201, que é o que eu quero descobrir. Então, eu vou lá e substituo isso por 201. Quando eu substituo isso por 201, ficou essa conta aqui. Essa conta é uma equação do primeiro grau. Eu vou resolver essa equação do primeiro grau, que já foi dita nas aulas passadas, como se resolve uma equação do primeiro grau. Quem tem dúvida, veja os vídeos, tá? Os vídeos estão lá no meu Google Classroom. Vocês podem ver os vídeos, tá? Sou youtuber, olha lá os vídeos, vai lá, procura os vídeos lá no Google Classroom, tá? Então, vamos lá. Substituir isso. O que eu vou fazer? Quando eu quero resolver uma equação, eu vou deixar só o que tem letra de um lado e tudo que tem número do outro lado. Então, eu vou fazer essa separação. Nesse caso, o 1, ele só tem número, então ele vai para o outro lado. Se ele estava positivo, ele vai com que sinal? Positivo ou negativo? Toda vez que eu mudo de lado, eu tenho que mudar de sinal. Ele vai com o meu sinal oposto. Qual é o oposto do meu positivo? Ele vai com o sinal? Negativo? Negativo. Ok? Então, ficou 201 menos 1. 201 menos 1 vai dar 200. Esse outro aqui eu só copiei, tá? Agora, esse 2 está multiplicando o N. Ele vai ter que ir para o outro lado do sinal de igual, porque aqui eu só quero a letra. Então, eu fui passando um de cada vez, até ficar só a letra. Esse 2 está multiplicando o N. Se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado. Ele vai com a operação oposta. Qual a operação oposta da multiplicação? Vamos lá. Qual a operação oposta da multiplicação? Quem sabe? Dou nenhuma. Quem sabe? Duas. Eu não Quem sei sabe? não, professor. Eu não sei não. Divisão. A Clarice sabe, né, gente? Uma aluna exemplar é assim, estava todas as aulas. Operações opostas. Quem são operações opostas? O que eu preciso saber de operações opostas? Vai ter que ficar claro, porque a vida inteira vocês vão usar isso. O oposto sempre um vai aumentar, uma conta vai aumentar e a outra vai diminuir. Isso é regra básica. Um vai aumentar e o outro vai diminuir. Só que tem que aumentar e diminuir na mesma proporção. Por exemplo, se eu faço uma adição, ele aumenta de pouco em pouco. Bem pouco. Então, qual é a outra operação que diminui pouco? A subtração, vai diminuir bem pouquinho. Uma multiplicação, já não aumenta um pouco mais rápido? Quem vai diminuir um pouco mais rápido? A divisão. Depois eu tenho a potenciação. A potenciação aumenta muito mais rápido. Porque se eu fizer lá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Vai aumentando muito rápido se eu fizer uma potenciação. Então, quem diminui rápido? A radiciação. Essas são as operações opostas. O oposto da adição é subtração. O oposto da multiplicação é divisão. O oposto da potenciação é radiciação. E o vice-versa também funciona. O oposto também vai funcionar, tá? Então, isso tem que ficar claro, tem que ficar fixado. Vocês têm que lembrar sempre de operações opostas. Então, nesse caso, como a Clarice respondeu, é uma divisão. Então, eu vou passar esse 2 dividindo 200. E colocar N. Liga o passarinho aí, por favor. Esse meu N vai ficar igual a 200 dividido por 2. 200 dividido por 2 é 100. Ou seja, N é igual a 100. Ou seja, eu fiz a pergunta se o 201 pertence a essa minha sequência. Sim, pertence a essa minha sequência. Por que ele pertence a essa minha sequência? Porque toda vez que der um número inteiro aqui, desculpa, quando der um número natural, ou seja,
Quando der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50, 100. Quando der o número inteiro, pertence à minha sequência. O que não pode dar? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Não pode dar, nem o número negativo. E também não pode ser fração. E também não pode ser decimal. 0,5, 1,5, 3,75. Não pode ser. Para pertencer à minha sequência, sempre tem que ser um número natural para pertencer à minha sequência. Recordando, quem são os números naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 e 100. E assim por diante. Então, só pode ser assim. Ficou claro para definir se pertence ou não pertence à minha sequência? Ficou claro para vocês? Tem que dar um número inteiro. Sim, Desculpa, sim. tem que dar um número natural. Só pode ser positivo e só pode ser inteiro. Só pode ser assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 e 100. E 101 e 1500. Pode ser qualquer um número desses, tá? Ficou claro? Além da Clarice, o Matheus, o Yuri, também ficou claro? O João Felipe, ficou claro? Dá para explicar de novo? Sim, professor. Eu vou fazer a minha conta. Não fiz a conta? A conta você entendeu? Mais ou menos. 100. Então, o que aconteceu? Chegou no 100. A pergunta era assim, o valor 201 pertence a essa minha sequência? Eu ia responder com sim ou com não, tá? Mas para me responder com sim ou com não, eu queria saber se eu continuasse essa minha sequência aqui, em um determinado momento eu ia chegar nesse valor, 201. É isso que ele quis me perguntar. Só que eu não ia ficar fazendo essa conta aqui até achar o número 201, porque ia demorar muito, eu ia perder muito tempo, e a gente não tá para perder tempo. Acho que é para ganhar tempo, para facilitar a minha vida. Facilitar no sentido que eu faço coisas mais difíceis mais rápido. É isso, para isso que vai servir. Eu vou fazer coisas que uma pessoa normal, que não sabe matemática, ela vai demorar muito tempo para fazer ou não vai conseguir fazer. E uma pessoa que entende matemática vai fazer muito mais rápido, tá? Então é para isso que eu preciso de entender a matemática. Então eu vou continuar esses números aqui. A pessoa que não sabe de matemática vai continuar fazendo um por um, um por um, um por um, um por um. Quando chegar lá meia-noite e meia, ela consegue descobrir se o 201 pertence ou não pertence. A pessoa que entende matemática fez essa conta aqui, ó. Demorou 2 minutinhos, 3 minutinhos, descobriu lá que o N é igual a 100. Aí, a pergunta era, se isso pertence à minha sequência, se tá aqui, ó, entre esses 3 pontinhos, se eu continuar, vai ter o número 201? Eu posso responder que sim ou que não. E como eu vou descobrir se é sim ou se é não? Olhando para esse número aqui, ó. Esse número aqui me deu 100. Só poderia pertencer a essa minha sequência se desse os números naturais. Ou seja, poderia dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, até chegar no 50, até chegar no 100, até chegar no 1000, no 10 mil, no 15 mil, nos 150 milhões, qualquer número inteiro. O que não pode acontecer? Não poderia ser um negativo, qualquer número negativo não pode, e nem qualquer número decimal, ou seja, número com vírgula. Não podia dar número com vírgula e não podia dar número negativo. Só poderia dar números positivos, e até o infinito, do 1 até o infinito. Nessa situação, Matheus, ele deu um número positivo? Ele deu um número positivo? Não. Sem vírgula. Não? O 100 não é positivo? Gente, para todo mundo, o 100 é positivo? Sim. Sim, o 100 é positivo. Tá? Então, ele não é decimal, ele tem vírgula. Nesse caso, ele tem vírgula? Não. Sim. Não tem vírgula. Então, ele não é negativo, porque ele é positivo, e ele não tem vírgula. Então, isso daqui me leva à seguinte conclusão. Esse número 201, que eu usei aqui, pertence à minha sequência. Porque quando eu fizer aqui AN igual, eu vou colocar A 100, vai dar o valor de 201. Eu vou tentar fazer agora, porque eu estou vendo que vocês, tem gente que está com dúvida. Vou fazer agora para vocês. Não tinha, mas eu vou fazer agora. Tá? Vamos ver se eu consigo. Aqui.
Vamos lá. O que eu tinha que fazer? Olha aqui, presta atenção. Ah, não tenho canetinha, meu Deus. Vou ter que fazer em outro lugar, que vocês sabem que o negócio aqui é chato. Vou ter que apresentar em outro lugar e eu vou fazer para vocês, porque estão comigo. Não, eu quero você. Estão vendo a tela, gente? Uhum. Estão vendo um monte de rabisco? Tô. Um monte de rabisco? Tá, eu vou Sim. mudar de tela para fazer para vocês. Deixa eu descer minha página. Ok. Então, o que eu falei, Matheus? Ó, ele queria saber se esse A100 pertencia à minha sequência. Ele tinha a minha sequência como 2 vezes n mais 1. Olha lá. Pela minha resposta, ele... Aqui, tá vendo esse número aqui, ó? O 100. Ele não pode ser... E não pode ser isso. Tudo bem? Entendeu? Não pode ser nem com número com vírgula e nem número com negativo. Ficou claro isso? Uhum. Olha lá. Quando eu faço esse A100, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 2 vezes 100. Ficou horrível. Ficou 2 vezes 100 mais 1. Meu A100, que seria a posição número 10, 2 vezes 100, 200. Mais 1, 201. 201. Qual foi a pergunta? Se esse 201 pertencia à minha sequência, ele não pertence? Pertence. Em qual posição? Nessa posição aqui, ó. Quando eu tiver o termo 100 ou o elemento número 100, meu A100, eu vou encontrar o número 221. Só que se eu não fizesse desse jeito, o que ia acontecer? Eu ia ter que procurar. Ia fazer do A1 até chegar no A100, para descobrir que ele está lá. Eu ia fazer 100 contas. É viável ficar fazendo 100 contas? Não. Não. Então, para isso que eu vou usar aquela conta que eu fiz. Para não fazer as 100 contas, porque eu não sabia que ele estava na posição 100. Eu descobri que ele estava na posição 100. E aí eu só confirmei. Com aquela conta que eu mostrei agora, eu confirmei que ele está na posição 100. Eu só fiz a confirmação para você ver. Mas a conta original foi essa daqui. A minha conta original foi essa. Por quê? Porque eu fazendo essa conta, eu descobri que ele está na minha posição 100. E que nessa posição 100, eu vou encontrar que número? O 201. Deu para entender? Deu. Para todo mundo deu para entender? Deixa eu ver que tem mais respostas e eu não estou enxergando. Para todo mundo ficou mais claro, né? Vocês estão vendo a tela, né, gente? Porque às vezes eu fico perguntando porque eu às vezes sai do nada. Então vamos lá. Ficou claro. Por que eu preciso desse termo geral? Esse termo geral facilita a minha vida em 2 sentidos. Eu consigo achar qualquer termo da minha sequência, não importa que posição que ela seja. Você viu que a gente calculou o 22º termo sem fazer um por um? Fazer do 1 até chegar no 22º, a gente não fez. A gente foi direto no 22º. Olha aqui, 22º vale 45. A gente não precisou ficar fazendo. A gente parou no 5. A gente ia ter que fazer mais aqui um monte de conta para chegar nesse. A gente não fez, a gente foi direto. E esse outro aqui, em vez de a gente fazer 100 contas, a gente teria que descer aqui, ó. Descer a 1 até chegar no A100. É muita conta. Então, a gente faz essa única conta e já sabe que esse número 201 está nesta posição aqui. Ok? Só não estaria nessa posição
se fosse número negativo ou número com vírgula. Aí significa o quê? Quando dá um número negativo ou um número com vírgula? Significa que ele não pertence a essa minha sequência. Eu posso fazer esse cálculo até infinito e nunca vou encontrar esse número. Tudo bem? Ficou claro essa parte? Posso prosseguir? Pode. Entendeu? Pode falar, gente, que eu explico de novo. Eu estou aqui para isso, tá? Esse é o intuito.